Após descobrir o primeiro pilar em forma de T enterrado no solo, Klaus Schmidt logo encontrou outros semelhantes, enormes e misteriosos. Antes de sua morte, o arqueólogo que trouxe Göbekli Tepe à atenção mundial revelou um segredo guardado por anos. Escondido sob ruas, casas e campos próximos à cidade turca de Anlurfa, existe Göktürk, um sítio arqueológico que a maioria das pessoas nunca ouviu mencionar. À primeira vista, parecia comum, insignificante perto de seu vizinho famoso. Mas Schmidt sabia que podia mudar tudo o que acreditávamos sobre o Neolítico. Göbekli Tepe não foi o começo. Foi o ápice de um processo milenar. Um marco que reunia o melhor de tudo que veio antes, criando algo totalmente novo. Em seu leito de morte, Schmidt disse que Göktürk não era apenas mais um monte de pedras. Era a peça que faltava. E a verdade que ele guardava era tão chocante que poderia obrigar os arqueólogos a reescrever completamente a história dos primeiros templos monumentais da humanidade. Guru Tap, assim Klaus Schmidt o chamava nas anotações privadas, fica na planície da Garça, a cerca de 3 quilômetros a sudeste de Anlurfa, Turquia. Para quem passava apressado, não parecia nada além de terrenos baixos cortados pelo riacho Surin. Para Schmidt, era a peça que faltava do quebra-cabeça iniciado em Göbekli Tepe. O sítio se estende por aproximadamente 1.220 por 810 metros, repartido em 8 montes ou áreas de ocupação, Guru Tap 1 a 8. Diferente do topo monumental de Göbekli Tepe, aqui o relevo é modesto e, do alto, boa parte já está sob ruas e casas modernas. Décadas de expansão urbana ergueram-se sobre camadas antigas, restando apenas bolsões escaváveis, o maior deles em Guru Tap 3, onde investigações limitadas, porém cirúrgicas, ainda conseguem avançar. Essa invisibilidade à primeira vista ajuda a explicar por que o sítio ficou fora do radar por tanto tempo, enquanto pilares em T e recintos de calcário atraem todos os holofotes, pisos planos escondem, a centímetros do asfalto, uma história completa. Schmidt sabia que escala não é sinônimo de importância. Prospecções indicavam uma estratigrafia profunda, em pontos com até 6 metros, níveis do Neolítico pré-cerâmico tardio, a primeira cerâmica e, no topo, intrusões helenísticas e romanas. Em vez de um evento isolado, era um assentamento longevo, com fases empilhadas ao longo de milênios. As primeiras trincheiras, abertas por Schmidt em meados dos anos 1990, revelaram exatamente isso, em fundacões de pedra, muros, lareiras domésticas, oficinas com talhe de sílex, pilões e placas de moer, arquitetura e utensílios de vida cotidiana, um contraste direto com a monumentalidade ritual de Göbekli Tepe. Havia simbolismo, sim, mas portátil, estatuetas de calcário masculinas, femininas e neutras, inclusive figuras femininas robustas, contas, pulseiras. Objetos de casa, não de culto em praças abertas. Foi aí que a pergunta de Schmidt ganhou corpo: esses espaços domésticos eram a retaguarda logística dos construtores de Göbekli Tepe, ou já pertenciam a um depois, quando os recintos monumentais haviam sido abandonados? Com áreas de escavação pequenas, a cronologia ficou no fio da navalha por anos. Ainda assim, indícios teimosos, estilos de lâminas, padrões de moradia, cerâmica incipiente, apontavam para uma ocupação ligeiramente mais jovem do que se supunha. O raciocínio de Schmidt ficou claro pouco antes de sua morte, em 2014, para entender por que a era dos grandes templos terminou, era preciso olhar para esses povoados de base plana. O retorno das investigações de 2021 a 2022 confirmou o palpite. Numa malha controlada de 9x9 metros no setor ocidental de Guru Tap 3, 2 camadas bem preservadas emergiram sob a fina terra agrícola. A superior exibiu grandes salas retangulares de pedra intercaladas por pátios de trabalho, lareiras, fogueiras e depósitos domésticos abundavam, junto de contas, paletas, machados, almofarizes, pilões e uma variada indústria litícia. A inferior revelou casas retangulares com fundacões de pedra, lareiras, estatuetas, vasos de pedra e núcleos de sílex indicando produção organizada de ferramentas. Um semicírculo de buracos de poste sugeria estruturas leves, possivelmente abrigos abertos para atividades comunitárias. Entre os restos animais, ovelhas e cabras dominavam, porcos eram frequentes, bovinos, mais raros. A caca persistia, ao lado da agricultura e da pesca, uma economia híbrida, eficiente e estável.
Juntando arquitetura, utensílios e fauna, a cronologia ancorou o sítio no final do PPNB e início do PPNC, exatamente a fase posterior ao auge dos recintos de Göbekli Tepe. Em outras palavras, Gurutap não foi a vila dos construtores, mas o capítulo seguinte, e a virada cultural em que comunidades deixam de investir mão de obra colossal em pedra e reorganizam a vida em torno de casas, oficinas e redes de troca nas planícies férteis. A cerâmica inicial, a tecnologia de moenda e a iconografia doméstica reforçam essa leitura. Em vez de colapso misterioso, continuidade com mudança de prioridades. Nada disso diminui Göbekli Tepe, pelo contrário, amplia o enredo. Por muito tempo repetimos que complexidade social, artes e religião organizadas só florescem com as primeiras cidades, há 5, 6 mil anos. A Anatólia Sudeste oferece um quadro mais amplo, culturas interligadas e tecnicamente sofisticadas já operavam muito antes da escrita, às vezes visíveis em megalitos, às vezes, nos detalhes de uma cozinha, no polimento de um machado, no ritmo de um bairro. Quando bem datados, sítios discretos como Gurutap deixam claro que a história do Neolítico não é uma linha reta, mas uma sequência de avanços, ajustes e reinvenções. Por que Gurutap não foi encontrado por tanto tempo? Porque esteve sempre ali, debaixo da cidade moderna. A topografia baixa, a urbanização cobrindo as camadas e a ausência de estruturas espetaculares o mantiveram fora da vista e da mente. Mesmo assim, onde há bolsões preservados, a tecnologia moderna faz a diferença. Sonar, perfiladores de subfundo, magnetometria e GPS diferencial guiam trincheiras milimétricas. ROVS protocolos de conservação permitem retirar, estabilizar e estudar metal, madeira e fibras sem destruir o contexto. O desafio é o mesmo de qualquer arqueologia urbana, cada metro salvo hoje vale por 100 que já se perderam. No fim, a verdade chocante de Schmidt não era uma revelação de tesouro escondido, mas de tempo, Gurutap mais jovem que Göbekli Tepe. Isso muda a pergunta central. Não quem ergueu os pilares, e sim como se viveu depois que os pilares deixaram de importar. A resposta está na planície: casas retangulares, fogueiras, oficinas, estatuetas que cabem na mão, rotinas de produção e troca, a gramática silenciosa de uma sociedade que trocou o monumental pelo cotidiano e, com isso, escreveu o próximo capítulo da nossa própria história. Fases mais úmidas ou mais secas podem ter mudado a disponibilidade de recursos, tornando a agricultura mais atrativa e reduzindo a necessidade de grandes projetos comunitários. Nesse contexto, Gertep parece fazer parte de uma mudança regional mais ampla, em direção a comunidades menores e autossuficientes. O simbolismo do sítio, presente em estatuetas, ornamentos e ferramentas decoradas, também conta uma história. Embora não mais esculpidas em imponentes megalitos sobre recintos abertos, as expressões simbólicas continuaram importantes, agora incorporadas aos espaços domésticos. As estatuetas femininas, por exemplo, podem refletir mudanças nas ideias de fertilidade, abundância ou identidade comunitária no Neolítico tardio. A preservação, no entanto, é um desafio urgente. Construções modernas destruíram grandes partes de Gertep, deixando apenas fragmentos para estudo. Sem medidas de proteção, até esses vestígios correm risco de desaparecer, apagando evidências vitais desse período de transição. Para quem conhece o trabalho de Klaus Schmidt, a relevância de Gertep se torna ainda mais clara. O que ele nos mostrou é que a história das primeiras sociedades complexas não é de colapso abrupto, mas de transformação. A descoberta mais importante não foi um tesouro escondido ou um monumento secreto, mas uma linha do tempo que revela que o fim da primeira era monumental do mundo foi uma mudança gradual, não um colapso. Se Gertep preserva o registro do que veio depois dos grandes templos de pedra, imagine quanto mais poderíamos aprender se todo o sítio ainda estivesse intacto. E você, o que acha que ainda poderia ser descoberto em Gertep? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir.